Os jogadores não me parecem alvos da torcida, tá? Eu acho que a gente até, eles aqui são mais criticados do que pela torcida. Eu vou Sim. dar pelo menos 2 nomes que o termômetro da torcida não é o mesmo do nosso. Rafael Thierry e Igor Cariús, que fez o gol hoje. Sim. Não são jogadores caçados pela torcida. Para além da nossa bolha, são jogadores até valorizados. Tanto que os dois, coincidentemente, os dois tiveram seus contratos renovados já Isso. para o ano que Pelo vem. contrário, quando a gente critica, a gente que é caçado. É. E aí, Cauê, a pergunta que eu faço é: esse contexto todo, somado ao brio dos jogadores, a não ter a melancolia, não se render ao rebaixamento, a honrar a camisa e a conseguir jogar um bom futebol, tá? E a conseguir jogar um bom futebol. Começa a aproximar o pensamento de uma permanência de parte significativa desse grupo para a Série B, Cauê. Eu acho que caminha, Fred. Primeiro, porque grande parte aí tem contrato, né? Então você, de alguma maneira, começa a consolidar um elenco para o próximo ano. Segundo, entra num ponto que é um ponto que ajuda demais para uma gestão muito capacitada em acertar em reforços, quando há esse olhar que a gente está colocando aqui, como você bem colocou, de que os jogadores de alguma maneira estão abraçados pelo torcedor. Então é muito favorável para a gestão olhar assim, opa, se o torcedor não está cobrando, deixa a turma aí, deixa a turma ficar, porque reduz a minha chance de erro em novos reforços. Eu não vou precisar contratar um caminhão, como aconteceu esse ano. E é lógico que quando você vai atrás de um caminhão para contratar, a chance de errar é muito maior do que quando você mantém uma base. Ainda mais a turma aí, né? Ainda mais a turma aí. Então talvez facilite no olhar deles de eu já começo o ano. E tem um sentido também isso para o esporte, quando você mantém uma base de você começar o ano bem, porque a linha de raciocínio se mantém, seja de treinador e seja dessa base de jogadores. Só que ao mesmo tempo tem pontos que há desajustes. Vai ser uma equipe muito em sua base, talvez velha em idade, porque você carregaria jogadores como uma dupla de zaga acima de 30 anos, o lateral esquerdo acima de 30 anos, então você já vai em 3 do sistema defensivo acima de 30 anos. Rivera permanecendo, tem 29, já entra nos 30. Então não é um ou dois jogadores, é você já começar com a espinha dorsal que você não imagina que seja reserva no próximo ano, com vários jogadores já nessa linha de 30 anos e alguns deles com problemas físicos, como a gente já falou aqui, da dupla de zaga de anos anteriores, ou derramou problemas de físico de anos anteriores, Thierry, questões recorrentes, o próprio Cariús, mas, ao mesmo tempo, para como você falou, tem como confiar nessa gestão? Não tem. Então, será que não entra naquela tua lógica que tu já colocasse aqui do próprio Daniel? Não é melhor deixar, porque a gente já conhece, do que deixar na mão desses caras, da incompetência, decidir o que vem? E a cada entrevista, Cauê, de Ambrogini, é Exato. Então, difícil. assim, É difícil. Realmente, essa parte é muito difícil, essa parte que o Fred falou agora. É muito difícil. É muito difícil. é muito difícil. Mas Mas eu tô nessa linha também, viu, Cauê? Eu tô começando a imaginar que o melhor caminho para o esporte de 2026 é começar de onde está. veja, eu não consigo aceitar isso. Mas também eu não sou daquele que resetaria. Eu acho que é muito importante a história de você saber separar a história do joio e do trigo. Tem gente que dá para ficar. Tem outros que tem que tomar seu caminho.
E outras peças, por exemplo, eu falei várias vezes, eu não ficaria com o Thierry. Mas já que renovou, vai ter que ser. Já que renovou o Caril, vai ter que ser. Eu não sou o louco ao ponto de, diante do cenário financeiro que o clube já atravessa, de ser o próximo também a querer rasgar dinheiro. Então, você vai ter que tentar resgatar algumas peças. Talvez a gente vai ver aí Gustavo Coutinho voltando. Posso perguntar alguns nomes, Cauê? Sim. Ramon e Thierry já tem contrato. Então, E se estão aí, vão ter que ficar. Assim, ter que ficar. E veja, e vamos ser muito sinceros, não vão ter mercado em outros clubes de um patamar maior. Nem para jogar Série A, nem no AB vai ser o Sport. Então pronto. Então só se algo der normal, de uma proposta de um futebol alternativo do exterior aparecer por aí e que seduz pela idade dos caras, mas que eu dificilmente enxergo que isso aconteça, até pela própria idade de ambos. João Silva tem contrato também, né? Se o empresário não arrumar alguma coisa no futebol europeu, vai ter que talvez ficar. seja importante o empresário arrumar esse. Eu não vou perguntar o elenco inteiro, não. Mais para frente a gente vai fazer isso. Quando for rebaixado, matematicamente a gente vai fazer esse programa, tá? Mas vou passar por alguns nomes ainda, tá? Um que nem jogou hoje, Matheus Alexandre. Meio que a contragosto vai ter que ser. Veja, agora é aquele. Eu botaria o empresário para tentar trabalhar. Certo. Não iria. Entre Aderlan, ele e Hereda, não iria com ele como titular. Não, Fred, porque ali tem 9 milhões que você tem que recuperar. Você assim, tem que dar um jeito esse cara o que ele entrega em campo. O que Matheus Alexandre entrega em campo. Vocês acham que vai conseguir arrumar a resposta? 6, 7 milhões? O que Matheus Alexandre entrega em campo até melhorou em relação ao início do ano. Mas, não vale 3. Mas você consegue encontrar outros laterais, assim. Ele não é. E assim, ele tem um valor de mercado que o Sport tem que tentar recuperar. Ou seja, tem que, antes de tudo, para mim, é tentar fazer algum negócio. Primeiro, aceitar que já perdeu um dinheiro, mas que não perdeu tudo. Não precisa aceitar que perdeu 9 milhões. Você pode aceitar que já perdeu alguns milhões. Mas aceitar a primeira parcela já foi. Já perdeu 9. Os 3 da primeira parcela já foi. Vamos tentar arrumar alguma coisa aí. E eu não acho que vai vender, não. Agora você. Não. Agora, você talvez precisa trabalhar com empresário, tipo, empresário de Matheus Alexandre. Tu vai querer o cara jogando na Série B? Arruma um time lá de Portugal, que talvez o porte físico do cara ajude lá, e o cara tem uma temporada ok, e o time compre. Você já arruma um negócio pro cara. Eu acho que essas peças que foram custosas por esporte, e a gente não vê o retorno imediato do dinheiro, não enxerga que esses caras têm um valor, ele, Carlos Alberto, eu acho melhor você tentar arrumar um mercado para os caras. Lá fora. Antes da gente seguir, uma atençãozinha só, o teu microfone tá batendo um pouquinho às vezes, fazendo um barulhinho. Aqui. Pronto, segura ele aqui. Alguns jogadores têm uma lógica natural. Rivera, não vou nem abrir para o debate. É claro que se pudesse, todo mundo continuaria com Rivera. Luan Cândido, né? Esses que chegaram, Luan Cândido, Mateuzinho. Luan Cândido não é do esporte, né? Então, assim, é muito difícil que fique. É um cenário Derek, difícil. Muito difícil que fique. Gabriel, Derek, muito difícil que fique. Eu nem estou levando em consideração, nem levando nem em consideração aquela primeira entrevista de Fábio Mota, porque se o esporte for pagar e comprar, não tem o que Fábio Mota fazer, né? Então. Sobretudo se o Vitória cair também, Fred. Aí, meu amigo, vai todo ele falou mundo... em vender Lucas Arcanjo, mas aí é o mundo perfeito dele, né? Lucas Arcanjo não vale mais esse ano que valia ano passado. Fez uma temporada abaixo do que foi a excelente temporada de 2024 dele. Mas eu quero chegar fundamentalmente em 2 jogadores. Um deles, eu já faço uma pergunta com a minha resposta. Para mim seria fundamental. De novo, a peça que foi a peça mais importante de 2024, que é Lucas Lima. Já tem contrato, o salário é alto, mas se não quer subir, não quer fazer um bate-volta... E não vai arrumar ninguém que pague por ele. Não vai arrumar ninguém que pague. Então é muito melhor manter Lucas Lima e já começar estruturado, com qualidade. Não é muito melhor?
Então, Lucas Lima, eu já pergunto com resposta. Sim. Tá? Se Cássio... pode falar também, Cássio, se quiser discordar. Concordo. Agora, entra na mesma dos outros caras. Se chegar alguém querendo, eu não faço questão, não. Eu não faria o esforço. Mas assim, aí eu concordo, Cauê. Se chegar alguém para pagar o salário que o Lucas Lima recebe de mais de 500 mil ou de 500 mil... Não vai acontecer. Ou de perto de 500 mil. Eu sou muito descrente nisso daí. E eu acho que o Lucas Lima também está na etapa da vida dele, que vai estar sossegado aqui, até para dizer para o empresário, meu amigo, só se for algo fenomenal, possivelmente ninguém vai chegar para pagar o que o Sport paga, se fosse esse cenário de receber próximo e numa Série A. Mas se não for isso, provavelmente ele mesmo vai querer ficar. E estão perguntando aqui se a live caiu. Algumas pessoas estão dizendo que a live caiu, mas aqui eu estou vendo normalmente aqui em casa, está sendo transmitida normalmente, tá? Aqui não chegou a cair, tá dentro da normalidade. Algumas pessoas estão dizendo que voltou, que não voltou, né? Até baixou o número aí de pessoas assistindo, mas aqui segue dentro da normalidade. Romarinho. Aqui para mim também. Assim. Romarinho. Esse pode vem crescendo nos últimos jogos. Não muda sua avaliação. Tem contrato também, tá? Sim, tem contrato, mas eu não. Meu limite para os atacantes de lado é assim. O que o Sport contratou de jogador de lado nos últimos 3 anos, até fiz uma postagem no X outro dia sobre isso. E você, para pensar alguns que tenham recortes positivos em algum momento, é duro. E eu não acho que Romarinho faça parte dessa lista. Então, até por isso, eu prefiro abrir espaço para você tentar trazer algo novo, até pensando numa linha de raciocínio que eu tenho muito, assim, que eu sempre digo que, para mim, a Série B é o momento de você, de alguma maneira, resetar, já que o nível cai e a possibilidade também de investimento reduz, mas que você tem a chance de reformar o seu elenco para criar um novo elenco, uma nova base de elenco, para quando você subir com coisas novas, com peças novas, levando para o mercado jogadores diferentes, jogadores da base que você possa dar uma rodagem na Série B, para que você dependa menos de, como aconteceu no Sport deste ano, de ter que contratar um caminhão de jogadores. Então, eu sempre acho que quando você cai para B, abre de tudo que é ruim, mas abre essa janela de oportunidade. De você dar espaço para achar novas peças. E aí eu acho que no ataque é necessário. Porque Romarinho não é mais um garoto. Romarinho já vem de 2 anos que não consegue corresponder. E diante de todo aquele contexto que eu já fui abrindo nessa pergunta, de jogadores acima de 30 anos, esse é um que dá para abrir mão. Eu tinha certeza absoluta disso. Mas eu acho que a certeza está diminuindo e nem sei se falo isso com aspecto positivo ou negativo, porque eu temo que seja só um recorte que pode acabar gerando consequência muito negativa ano que vem, né? Mas Lucas Renan lembra aqui, Celso já tinha lembrado no programa recente, Sim. Celso gosta de Romarinho, de que ele ficou machucado e demorou muito a voltar, né? E parece que agora consegue ser um pouco mais próximo. Ele chega a voltar, até tem dúvida se ele chega a voltar naquele... veja só, eu diria que desde aquele bom futebol no Sport de Sousa, só agora ele volta a dar alguns recortes, alguns espasmos ali. Foi bem, uma qualidade, veja, né? Foi bem contra o Ceará. Vem indo bem. Assim, que eu tinha até brincado. Ele toma muita decisão errada e tal, mas porque tem um limite técnico dele e tal, senão estaria numa outra condição, num outro momento. Mas, veja, dos pontos que o Sport tem, assim, ele fez uma atuação bem decente, assim, criou muita situação de jogo nesse jogo contra o Ceará. Agora, a questão dele... Barreto, mas não ficaria com ele.
A questão, assim, Cauê, é que, tipo, na segunda divisão, isso que ele faz, se ele conseguir manter, será que isso ele consegue ser mais efetivo na segunda divisão? Na segunda divisão, acho que o Sport não vai precisar pensar em mercado, assim, exatamente. Tem que ter um time para todo mundo ser revendido. Vai ter que precisar ter um time que suba. Isso. E a gente tá falando de segunda divisão, mas tem uma Copa do Nordeste talvez mais acessível, sem Bahia, sem o Ceará. Não, veja, nesse momento é uma Copa do Nordeste com todo mundo na Série B. Tem um campeonato pernambucano que vai ser animado, porque os rivais diminuíram a distância. O Santa nascer mais capitalizado pela SAF, o Náutico, o Sport e o trabalho de B. Então, né, isso que eu estou dizendo, a Liga que vai estar capitalizada. Os adversários também mobilizados. A gente tende a ter um campeonato pernambucano mais quente, né, com clássicos mais iguais até, né? Que os últimos clássicos é a pressão toda de um lado, é uma coisa meio estranha, né? A questão é que o campeonato é muito curto. Assim, mas é o que eu quero dizer. Então, até por isso mesmo, Cássio. Será que, tipo, eu acho o Pernambucano, todo mundo sabe minha opinião sobre o Pernambucano. Eu acho que ali faz parte da cultura. Já tive uma opinião muito mais radical. Já achei que não valia de nada e que era para colocar sub-20 o campeonato inteiro. E ainda acho que você estando na Série A faz sentido pensar em colocar sub-20 o campeonato inteiro. Se você estando na Série A, você estando em competição internacional, que não é o cenário do esporte. Na Série B eu já penso diferente. Só que pro ano que vem, você sair dessa... Veja só, o Sport está rebaixado desde junho, maio, moralmente rebaixado desde junho, maio. Daqui a algumas rodadas vai estar matematicamente rebaixado. A torcida vem numa via crucis. Talvez ganhar o Pernambucano ano que vem, sobretudo se a final não for contra um Retrô da vida, contra o Santa, contra o Náutico, semifinais animadas, pode, Cauê, dar um... O torcedor vai colocar como obrigação, e a gente sabe disso. Eu nem estou falando só em colocar como obrigação. É colocar e o time ter essa resposta. Tipo, o torcedor poder chegar na Série B sem estar com esse espírito de hoje. Não é colar rebaixamento início da Série B. É colar rebaixamento, título pernambucano, classificações da Copa do Brasil, início da Série B. De certa forma, foi o que aconteceu com o Sport de Henderson. Mesmo perdendo de forma dura, dolorosa, injusta até pela dinâmica dos jogos, para esse mesmo Ceará, a final da Copa do Nordeste. E ali já estava até com a Série B andando. Mas aquele Sport de Henderson conseguiu, porque eu achava que aquele ano ia ser assim, terrível moralmente, e a resposta veio muito rápido. E digo mais, Sosso também conseguiu isso. Depois da tragédia que foi não subir em 2024, Sosso podem odiar ele, criticar, ironizar, mas se tem algo positivo que Sosso trouxe foi não deixou a apatia, a melancolia se abater sobre o clube. O efeito Sosso, jogar bonito, aquela Copa do Brasil, jogos com o Atlético Mineiro, aquilo criou uma certa olha que o esporte mudou completamente, é um novo conceito, e aquilo sustentou. Era cara de projeto, né, Fred? Era cara de que existia um projeto. E aquilo sustentou a energia positiva. Então, o esporte fracassou em 22. De alguma forma, o Sport de Henderson conseguiu sustentar a energia positiva. O Sport tem, para mim, o maior vexame esportivo da sua história, que é aquela reta final da Série B de 2024. Tu ainda acha? Eu acho essa primeira divisão agora. Essa primeira divisão está superando. Mas como está em curso, eu estou deixando terminar essa criança. Veja, hoje é pior. Não tirando uma sequência de 10 vitórias seguidas, assim, mantendo o curso do jeito que está. Mas a frustração ali foi muito... Veja, mas eu acho que é pior. O maior vexame é esse. Eu acho que é pior por muito. A frustração, Fred, é uma frustração de meses. Ali é uma frustração. Assim, eu acho que é pior. Ali na segunda. Ali acho que vai separar por categoria. Ali vai ser a pior frustração na Série B. Mas essa agora, essa primeira divisão. É anestesia. Anestesia. É a pior. Pelo menos que eu já vi. Essa é a pior coisa que o Sport já fez. Na sua história esportiva. Assim, nunca vi. A pior coisa que o Sport já fez é esse 2025. E aí, para fechar
tema que eu abri aqui dentro do pós-jogo, algumas perguntas que eu estou fazendo já vão servir para análise individual no campinho. Sérgio Oliveira. Ótimo que tenha jogado. Ótimo que tenha jogado bola. Que aí no começo do ano o contrato diz que ele pode escolher se fica, se não. Aí, Cássio, eu leio meus pensamentos. Pronto. Aí se ele dizer, achar que dá, pronto, se alguém quiser, pronto. Assim, veja. Pronto. E se ninguém quiser? E se ele quiser ficar? Aí, se ninguém quiser, aí tem o Paiva aí o resto do ano aí também. E que ele se dedique. Há uma esperança desse cara se tornar. Não sei. Uma parte da expectativa. Veja, Fred. Ou é só para isso? Vai jogar um joguinho a cada 3, 4? Bola tem. Veja. Até agora é isso. Né? Até que seja diferente. Até que seja diferente, eu não posso dizer que seria só. Uma expulsão irresponsável na final do Pernambucano. Tem qualidade técnica, é óbvio que tem qualidade técnica. Já foi para a seleção de Portugal, pô. Agora a quantidade de jogos que fez, assim, não sustenta, não. Tem que. É o Enem seriado do esporte, Fred, aí. Até o final do ano. É a mesma coisa que eu falei dos outros. Eu não faria questão. O problema mas. E sobretudo pela conta. Sobretudo pela conta. De gente. Não dá para ficar com essa turma toda, não. Senão. Exatamente. Ou vira o Atlético Paranaense e multiplica dinheiro. Não sei mais o que tem para vender. Só se vender Zé Lucas. Tem que entender. A gente já viu como foi aí o ritmo de jogo, pô. Não adianta você ter muito jogador acima de 30 anos. Isso, não adianta você ter jogador que não tem um mesmo na B, Cauê? De jogo. Mesmo na B. Não destrói a B, não. Não dá, não. E tá vendo o próprio Atlético Paranaense, por mais que não seja um time velho, mas às vezes precisa ter mais sangue, pô, na B. É verdade. Às vezes é mais sangue. Você precisa ter umas peças de qualidade, precisa, como ter o Lucas Lima, como poderia ter o Sérgio. Mas aí você começa a juntar. Aí lá vai Sérgio, lá vai Lucas Lima, lá vai Romarinho, que não demonstra esse sangue todo. Atencio, lá vai Pablo. É muita gente, pô. É muita gente que não é tão sanguíneo. E reforçando, não é que são os caras que são chinelinho. Não é isso. É estilo do jogador. Eu ia buscar aquele volantezinho de novo. Quem estava aqui foi embora. Julian Fernandes. No Palestino, tá lá no Palestino. Deve estar com pré-contrato com outro clube aí. Deixa eu ler alguns superchats. Inclusive, Pedro Augusto me deixou hoje, meu amigo, porque eu contava demais com ele pro próximo ano. Contava demais. Não é que esse jogo decidiu a vida de Pedro Augusto. Não. Mas hoje eu fiquei muito decepcionado.